A igreja e o fruto do Espírito. Como é bom poder manifestar o fruto do Espírito sobre a vida das pessoas. Mas para isso, para que eu manifeste aquilo que é o fruto do Espírito, eu preciso tê-lo. O fato é que muitas vezes nós só conhecemos, sabemos sobre, né? E é muito complicado isso. A igreja, infelizmente, ela dá mais ênfase aos dons. Os dons são necessários. A Bíblia diz que é para a edificação da igreja. Mas também não podemos esquecer que os frutos também edificam. Ele é importantíssimo. O fruto do Espírito é importantíssimo para que a igreja cumpra o propósito de Deus aqui na terra. Não são os nossos frutos. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho. Mas é o fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, meu Deus, mansidão, domínio próprio. Esses são os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo e realizando uma boa missão para o Senhor. Não é o quanto nós falamos em línguas, não é o quanto nós revelamos algo para alguém, mas o quanto nós manifestamos, porque esse fruto aqui, eles são atributos de Deus. Os atributos de Deus. Então, quando eu manifesto o fruto do Espírito sobre a vida das pessoas, eu estou manifestando também os atributos de Deus. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Isso transforma a sua vida. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. Ele é o resultado. Quando é que nós vemos, em primeiro lugar, quando alguém que aceitou Jesus nasceu de novo? Quando nós vemos os dons? Não. Quando nós vemos o fruto do Espírito. Ele se manifestando. É o único fruto que se manifesta em partes aqui, como nós lemos. A lista em Gálatas é um resumo dos resultados principais de uma vida com Cristo. Virtudes do Espírito Santo. É a virtude do Espírito, amor. Falamos muito nesses dias sobre amor, né? Você vai em todos os lugares, estão falando sobre amor, precisamos amar as pessoas, é verdade, isso é verdade. Mas o amor de Cristo, o amor ágape, precisamos apresentar. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas percebe que ele vem agora no terceiro lugar? A fé em quem? Em Cristo Jesus. A esperança de um dia melhor? Não. A esperança de uma vida transformada para a glória de Deus e um dia se cumprindo isso na eternidade. E o amor. Pregar o amor sem ter fé na pessoa de Cristo não vai pregar o amor de Cristo. Pregar amor, dizer que ama alguém e não conhece a esperança que é Cristo, esse amor ele vai ficar comprometido. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, vemos que esse amor foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então o versículo diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona. Quem é essa esperança? É Cristo, ela é uma pessoa. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É o amor incondicional que deve ser praticado em favor de todos. Um amor incondicional. Não é sobre aquele que você ama só e quer amar.
sem distinção. Amor é atitude e não sentimento. Segundo ponto aqui do fruto do Espírito é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4 diz: tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Paulo falando isso para a igreja. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Essa alegria não é humana. Cuidado para não confundir alegria com felicidade. Felicidade é momentânea. Felicidade, ela se manifesta na hora que você está no almoço com a sua família. A felicidade, ela se revela quando você, um exemplo, no dia do seu aniversário e as pessoas que amam você, seus parentes, seus familiares, fizeram ali um bolo e fizeram uma surpresa para você. Você é tomado de felicidade. Quando você compra o carro, quando você compra um carro, quando você adquire um bem, quando você entra numa empresa, vai gerando felicidades. A alegria do Senhor é uma outra coisa. Mesmo em meio a tribulações. A felicidade tem a hora certa para começar e terminar também. A alegria não. A alegria é aquilo que quando as pessoas olham e falam assim, não entendo essa pessoa. Ela passa por tanta dificuldade. Meu Deus do céu. Ela está vivenciando uma luta no seu casamento. Ela está vivenciando um tempo difícil de escassez, mas ela não perde a alegria. Da onde vem isso? Onde é a fonte? Quem é a fonte? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. E nós precisamos entender isso para que não venhamos comprometer nada do que estamos realizando para o Senhor. A igreja e o fruto do Espírito. Portanto, a alegria não está ligada às circunstâncias. Ela está ligada a algo e a alguém que é Cristo. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a razão do meu viver. Cristo é a fonte da minha alegria. Cristo é a minha vida. Não abro mão de Cristo por nada. Paulo nos ensina isso no capítulo 8, versículo 31, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse amor, dessa alegria, dessa esperança? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A gente vê algumas pessoas se afastando, deixando, largando Cristo, a sua missão e por aí vai, por causa de uma circunstância, um problema que surgiu dentro ou fora da igreja. Terceiro ponto do fruto é paz. Cuidado para não confundir paz com lugar sossegado. Eu já falei isso aqui em uma outra aula. As pessoas confundem. Às vezes eu vejo pessoas postando elas num parque, um lugar tranquilo, e dizem assim, maior paz. Não, maior sossego. Depois que aquela pessoa ela se levantar dali, daquele banco, sair daquele lugar, ela vai voltar a trabalhar, ela vai voltar para sua casa, ela vai voltar e lá tem doença, lá tem problemas, tem dificuldades financeiras, tem um chefe cobrando coisas, tem um ônibus que atrasa, que mesmo que não atrasou, não deu para entrar porque estava cheio. E aí essa paz que o mundo chama, mas que é um sossego, que diz que é paz, vai embora. A paz que excede todo e qualquer entendimento, não. A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus Cristo. A primeira coisa, paz com Deus. Não adianta estar em paz com seu irmão, com seu amigo, e não estar em paz com Deus. Tome muito cuidado com relação a isso. Acho bom você pensar um pouco sobre isso. Será que eu estou em paz com Deus, gente? Ou eu estou em guerra? Quando é que eu estou em guerra com Deus? Quando eu estou em desobediência, eu entro numa guerra com Deus. Às vezes eu estou em paz com todo mundo dentro da minha casa, eu estou em paz, né? Entre aspas, essa paz, né? Eu estou tranquilo com gente fora, dentro, mas eu estou numa guerra com Deus. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Um monte de gente será contra nós. Um monte de coisas serão contra nós. Um monte de gente serão contra nós, um monte de coisas serão contra nós, um monte. Porém, a paz que excede em Cristo Jesus, ela nos dá condições para que possamos realizar tudo que o Senhor nos ensina. Quarto ponto aqui desse fruto, paciência. O engraçado é que a gente precisa entender algo, que cada vez que a gente pede paciência, Deus colocará um casca de ferida, algo complicado, difícil. Você me pediu paciência, o meu Espírito está dentro de você, então agora você vai manifestar aquilo que você já tem. Na realidade, você já me pediu algo que você já tem. O que eu vou fazer agora é te ensinar a manifestar, a praticar aquilo que você já tem. Vou te ajudar através do meu Espírito. Em Tiago capítulo 5, versículo 7, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Que aí é a totalidade de tudo, né? Vejam como o agricultor guarda o que a terra produz, a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. O agricultor espera pacientemente aquela semente germinar, crescer. E aí como é que ele espera? Sentado? Não. Olhando simplesmente para ela? Não. Dentro da sua casa com os braços cruzados dizendo assim, uma hora vai germinar, uma hora vai crescer. Não. Ele planta, ele rega, ele cuida, ele vai verificar o solo. Ele vai até orar a Deus dizendo assim, Senhor, manda chuva. Senhor, dá uma segurada nesse sol. Aqui precisa ser por completo. O quinto ponto aqui é a amabilidade. A forma como tratamos as pessoas. Quando nós estamos em Cristo, muda completamente. Não é ser bonzinho, tá? Sai dessa aí. A Bíblia nos chama para ser justo. Precisamos ser justos. Tem muita gente tomando aí na cabeça porque está sendo bonzinho demais. Ou está sendo bonzinho quando deveria ser justo. O justo tem medidas. O justo sabe dosar todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Esse bondosos aqui que a Bíblia nos ensina é um atributo de Deus, um dos atributos de Deus. E aí nós precisamos entender que mesmo que Deus é bondoso, Ele também é justo. E Ele aplica a sua bondade com justiça. Cuidado para não entender as coisas de uma forma isolada. Sexto ponto, bondade. Bondade é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Efésios capítulo 5, 9 e 10, assim, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu não posso fazer nada para agradar alguém quando eu estou me prejudicando. Eu não posso agradar nada a ninguém quando eu estou desagradando ao Senhor. Bondade é gerado em nós pelo Espírito Santo e que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é certo. Assim, nos leva a rejeitar tudo o que é ligado à maldade e perversidade, o pecado. Sétimo, fidelidade. Fidelidade. O que observamos muito no nosso mundo, nos dias de hoje, é uma fidelidade condicional, que é uma espécie de relação de circunstâncias. Muitas vezes dependem do nível de relacionamento e também do comportamento da outra pessoa.
Depende muito da circunstância. Se você me agradar, tudo bem, eu estou aqui. Se você não me agradar, eu não estaria aqui. Se eu for agradado por você, se você fizer aquilo que eu quero, ok, eu estarei com você, eu serei fiel a você. Se você não fizer isso para mim, eu não serei fiel a você. E aí por aí vai. A fidelidade do mundo é assim, mas em Cristo deveria ser de uma outra forma, mas infelizmente na igreja nós vemos pessoas também dessa mesma forma, infelizmente. Em Lucas capítulo 16, versículo 10 diz: quem é fiel num pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto num pouco, também é desonesto no muito. Mateus 25, 21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Oitavo, mansidão. Mansidão é o que está faltando muito nos dias de hoje. Na verdade, nós temos uma escassez dessa totalidade do fruto do Espírito. E precisamos voltar rapidinho para isso. Precisamos voltar rapidinho. Precisamos valorizar os dons, mas precisamos valorizar muito mais os frutos do Espírito. Mansidão é a capacidade de ser sereno, calmo, sereno e tranquilo, e agir com calma mesmo em situações desagradáveis. Meu Deus! Sabe, naquele momento da afronta, que você olha e diz assim, não acredito que está acontecendo isso comigo. Sério isso? Você está falando isso para mim? Existe um você está falando isso para mim de duas formas. Você está falando isso para mim, você não me conhece. A primeira forma. Se você me conhecesse, você não faria isso. Não falaria isso. Você não se comportaria dessa maneira. E o outro você, assim, para aquela pessoa que você fala assim, você fazendo isso? Não acredito. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Puxa, tanta coisa já vivenciamos juntos. Não entendo agora o porquê disso, não entendi isso aí, estava sempre dentro do teu coração. Eu acho que essa é a pior, né? Sei lá, tudo é complicado, mas existem uns pontos que são mais do que o outro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz o seguinte: ele não cometeu pecado. Quem é esse? Jesus. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Versículo 23, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. E essa é a melhor coisa. Você pode achar que Deus está demorando para julgar qualquer causa. Não, ele tem a hora certa, ele tem o momento certo. E por último, o domínio próprio. No sentido original desta palavra, ela descreve a competência de uma pessoa conter-se a si mesmo. Em Tiago capítulo 3, versículo 2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A Bíblia diz que estamos sujeitos a isso. E em algum momento vamos falhar. O que não pode é pegar isso como desculpas para não acertar nunca. O que não podemos é pegar esse texto bíblico e ter ele como garantia para dizer o porquê fez, o porquê falou. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine.
Uma das maiores lutas que a pessoa tem é contra os seus próprios desejos. Quando não há o domínio próprio, algumas coisas acontecem. Por exemplo, caminhar longe do propósito de Deus. Caminhar longe do propósito de Deus. Volte-se para Ele. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, é possível gerar um domínio próprio e manter, e isso vai nos permitir saber agir quando for o tempo certo. Vai permitir esperar quando for necessário esperar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio. Que como cristãos e como igreja possamos ter e revelar o fruto do Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo manifeste de forma sobrenatural aquilo que nós precisamos: o amor de Deus, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que o Espírito Santo te ajude a cumprir a sua missão, tendo e realizando o fruto do Espírito, manifestando o fruto do Espírito na vida das pessoas. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.